Boa noite, amigos do Centro São Miguel, pessoas presentes. É um prazer muito grande, enorme, receber as pessoas aqui uma vez por semana para os nossas pequenas palestras, tá, né? E hoje o nosso tema, fui convidado pelo Gelásio a fazer um esforço histórico aí da família, uma perspectiva jurídica, já que a minha formação é nessa área. Tá? Quando a gente faz a história de qualquer instituto, de qualquer coisa, a gente acaba fazendo recortes. Certamente tem muita coisa que vai faltar, mas esse é o recorte que eu entendo que é o mais relevante para o escopo da nossa aula de hoje. E me parece que vai trazer bastante elucidação sobre o tema. Eu escolhi 4 períodos para tratar, que eu entendo que são os mais relevantes para a gente chegar no estado atual do conceito de família do direito brasileiro. Primeiro a gente vai falar do conceito de família em Roma, né, ou prática jurídica de família, tendo em vista que no direito romano é difícil a gente falar de uma conceituação de uma teoria jurídica. Depois a Idade Média. Então, o Brasil pré-Constituição de 88 e o Brasil pós-Constituição de 88. Então, iniciando pelo direito romano, que é a família de grosso modo no direito romano. A família no direito romano nada mais é do que um conjunto de pessoas submetidas ao poder do pater familias, ou do pai de família. Eu tenho uma unidade doméstica composta por pessoas relacionadas consanguineamente e também juridicamente, por agnação e cognação, a um pai de família, um pater familias, que tem poder de vida e morte sobre todos os membros daquela unidade familiar. Tá? Todos os membros do núcleo familiar romano integram o patrimônio do pater familias, inicialmente. O direito romano ele é dividido nos períodos arcaico, clássico e tardio ou justinianeu. Nos períodos arcaico e clássico, a gente tem bem clara a família como sendo tudo aquilo que integra o patrimônio do pater familias, inclusive as pessoas, a esposa, as filhas, os filhos. E uma coisa interessante desse período é que não existia no direito romano maioridade no sentido atual. Eu podia ter uma pessoa que tinha 60 anos e ainda era menor, ainda não tinha capacidade civil plena. Porque quando eu tinha um filho, aquele filho ficava sujeito à minha vontade como pater familias, e os filhos dos meus filhos também, até a minha morte, ou até ele ser excluído da família, até o período clássico. E então, após o período clássico, que se encerra com o início do direito romano imperial, do Império Romano, com Otaviano, a gente tem o início de um direito romano, digamos assim, menos rígido em relação ao poder do pater familias, e com o tempo até em virtude da influência da própria igreja sobre os institutos de direito romano, até a gente chegar no direito justinianeu no século VI, em que nós temos um direito romano completamente influenciado pela igreja. E, portanto, em que os membros da família já não integram de modo tão claro o patrimônio do pater familias, e é relativizado esse poder que o pater tem em relação aos seus filhos. A palavra famulus em latim é aquela que dá origem à palavra família em português. E famulus, a tradução mais aceita dessa palavra latina é escravo doméstico. Então a gente tem na própria etimologia da palavra família, oriunda do direito romano, a ideia de escravidão e de sujeição a um pater familias, a uma espécie de rei do âmbito doméstico. O direito romano ele nos traz 2 espécies de casamento em que se verte a família, o casamento cumano e o casamento sinemano. O casamento cumano era um casamento que, exceto em relação ao período arcaico, que era o período dos reis de Roma, em torno do século VI,
a mulher ela se sujeitava de um modo especial ao poder do pater familias, e esse casamento tinha uma natureza religiosa. E esse casamento, durante praticamente todo o período romano, todo da República, da monarquia da República e do Império, esse casamento foi indissolúvel, diferentemente do casamento sinemano, que era uma forma dissolúvel de casamento, mais voltada a situações não religiosas, casamentos não religiosos. No período clássico já nós temos praticamente todos os casamentos que não eram feitos pela elite religiosa de Roma sendo feitos sinemano, ou seja, com o direito ao divórcio, tanto pelo pater familias quanto pela esposa. E a esposa, se divorciando, ela não se tornava independente, ela se sujeitava ao seu pater familias anterior. Isto é, a mulher nasce no seio de uma família em que ela está sujeita ao poder do seu pai. E se casando, ela passa a se sujeitar ao poder do seu marido. Com o divórcio, rompendo aquele vínculo de sujeição com o marido, ela volta a integrar o vínculo de sujeição com o seu pai, o que só vem a se modificar depois no período imperial e principalmente no direito romano tardio, em que a mulher começa efetivamente a ser sujeito de direito já com a influência da igreja sobre o direito romano. Grosso modo, essa era a família no direito romano, arrematando aquele núcleo de pessoas sujeitas ao poder de um mesmo pater familias. Depois, a gente tem no século VI o direito justinianeu, o Império Romano se torna Império Grego, Império Bizantino, e nós temos um período de cerca de 200 anos em que é difícil de identificar uma história europeia e um desenvolvimento do conceito de família e da prática familiar do período. Essa seria mais, de um modo, mais numa interpretação mais restrita, no sentido mais estrito que os historiadores chamam de Idade das Trevas, um período em que não que fosse um período em que havia uma desordem e uma anarquia totais na Europa, mas sim um período em que há poucos registros históricos do que efetivamente ocorria. A partir dos séculos VIII e IX, com o Renascimento carolíngio, a gente volta a ter rescritos históricos referentes a uma documentação histórica, uma historiografia a partir da qual nós conseguimos ter acesso ao que aquelas pessoas pensavam e como elas viviam. E especificamente com relação à família, a influência da igreja sobre a família, ela se torna muito mais presente e tem uma natureza quase que civilizatória em relação ao homem medieval pós-romano. As questões familiares, elas saem do âmbito secular, saem do âmbito público, no sentido moderno da palavra público, saem do âmbito político e se tornam uma parte integrante da doutrina da igreja e do âmbito de competência da igreja na sociedade medieval. Isto é, o casamento ele não é mais um ajuste religioso no sentido romano, isto é, num sentido civil e praticamente puramente patrimonial, para se tornar um sacramento. A gente não tem mais uma visão patrimonial da família. A família não é mais um conjunto de sujeitos sob o poder de um pater familias. Há uma relação de consortes entre homem e mulher no casamento medieval e ele é elevado a sacramento da igreja. E a igreja é aquela corte competente durante toda a Idade Média a julgar quaisquer casos referentes a direito de família. Ou seja, eu tinha algum problema de natureza sucessória, ou eu tinha um filho fora do casamento e eu precisava que aquele pai que tinha um filho ilegítimo garantisse um mínimo existencial e um mínimo, digamos assim, uma pensão alimentícia, entre aspas. Eu recorria não à justiça do rei, mas sim ao direito canônico. Eu recorria a uma corte que pertencia à igreja.
no período medieval. E essa influência do direito canônico tem uma natureza civilizatória em relação ao homem medieval, que já rompeu, em virtude da influência da Igreja, com a ideia anterior de família como conjunto patrimonial pertencente a um pai de família. Pois bem, essa situação permanece na Europa mais ou menos até a Revolução Francesa, quando, apesar de, num primeiro momento, a mulher permanecer, ela voltar àquela situação de sujeição que ela tinha antes da influência canônica, não se vê mais isso de um modo religioso como se via na antiguidade. Se vê aquilo como o novo passo da civilização secular, o novo passo da razão. Agora, feito essa breve exposição, vamos falar do que eu acho que é mais interessante, que é a história desse instituto no Brasil. O direito brasileiro no século XIX, o direito civil e o direito de família, principalmente, eles são profundamente influenciados pelo direito romano e pelo direito canônico. Então, em 1824, a gente não tem no Brasil um Código Civil e, nesse período imperial, a gente ainda tem a família como uma questão ligada à igreja. Não havia, por exemplo, o casamento civil no Brasil imperial. Havia apenas o casamento sancionado pela Igreja Católica. Eu precisava de uma cerimônia solene que era conduzida pela igreja. E essa situação permaneceu no Brasil até 1891, com a promulgação e entrada em vigor da primeira Constituição Republicana, em 1891, quando se cria o casamento civil no Brasil com a proclamação da República e depois com a Constituição de 1891. Nesse primeiro momento eu não tenho... E o interessante aqui é que eu, apesar de ter o casamento civil, eu não tenho ainda um regulamento civil do casamento e das relações de família. Na prática, eu ainda tenho a vigência das ordenações afonsinas, das ordenações filipinas, do direito romano no Brasil, nesse período entre a proclamação da República, em 1889, sua Constituição em 1891, e o primeiro Código Civil brasileiro, em 1916. Então a gente permanece, apesar do casamento já ser civil, a gente permanece sob a tutela do direito canônico até mais ou menos 1916. Em 1916 entra em vigor o primeiro Código Civil brasileiro, que ele de certa forma restaura, em certa medida, a visão romana de casamento. Eu tenho em 1916 um Código Civil em que a mulher sequer é capaz. Eu tenho, novamente, uma mulher que é relativamente capaz no âmbito familiar. O Código Civil de 16 ele é voltado quase que inteiramente a questões patrimoniais e o centro do patrimônio, segundo o Código de 1916, era o pater familias, que era o único titular do poder familiar, então denominado pátrio poder, que sujeitava não só a prole, mas também a esposa, a mulher. E então, o Código de 16, se hoje nós temos um extremo, que é a família baseada exclusivamente em relações de afeto, de um modo de um modo um tanto quanto desordenado, em 1916 nós temos diametralmente o oposto. Nós temos uma família que gira em torno exclusivamente de questões patrimoniais. A família, ela é um núcleo fechado em que desimportam os interesses que extrapolam o interesse econômico da família. Eu tenho a família não como um núcleo cristão de consortes, mas sim como um núcleo de preservação patrimonial. No Código de 16, um código propriamente moderno, no sentido clássico da palavra, tanto é assim que, apesar do nosso código, o primeiro Código Civil ter entrado em vigor em 1916, o projeto de Clóvis Bevilacqua, ele é considerado em todo o mundo como o último código do século XIX, o último Código Civil do século XIX, ou seja, um Código Civil profundamente influenciado por ideais iluministas e positivistas, pós-Revolução Francesa.
Essa situação permanece no Brasil até 1949, quando entra em vigor a Lei 883. E veja só, nós estamos na Lei 15.000 e pouco hoje, né? Naquela época tinha menos de 1.000 leis no Brasil, pós-república. Segundo o Código de 16, apenas eram filhos legítimos aqueles tidos dentro do casamento. E ele sequer previa a hipótese de alimentos àquele filho ilegítimo, ou então da possibilidade de legitimação de um filho ilegítimo. Ou seja, se eu tivesse um filho extraconjugal, eu sequer poderia legitimá-lo. Em 1949 entra em vigor a Lei 883, que vem para permitir apenas ao pai de família que judicialmente buscasse o reconhecimento de filhos ilegítimos, ressalvados os direitos sucessórios dos filhos legítimos. Ou seja, eu tinha a possibilidade de reconhecer um filho ilegítimo, no entanto, com determinadas limitações. Em 1962 entra em vigor uma lei cujo nome, até para os nossos ouvidos do século XXI, soa, por que não dizer, engraçada, né? Que é o Estatuto da Mulher Casada. É uma lei que traz um feixe de direitos da mulher dentro do casamento. E aqui nós temos os primeiros passos para se chegar no conceito de família do direito brasileiro que se tem hoje, em que todas as espécies de família e todos aqueles são abarcadas pelo conceito do Código Civil e pela Constituição. O Estatuto da Mulher Casada, ele traz a possibilidade de que a mulher exerça também o poder familiar, ainda chamado de pátrio poder, apesar de ainda chamado de pátrio poder, nesse momento a mulher, com certos limites, passa a poder exercer o poder familiar e ganha determinados direitos dentro da relação matrimonial que ela não tinha antes. A incapacidade civil relativa que a mulher tinha continua sendo relativa em certos pontos, mas ela já adquire uma independência jurídica em relação ao esposo. E em relação ao poder familiar, a mulher que ficasse com os filhos, ou a mulher e mesmo uma mulher que ainda estivesse junto com o marido, exercia o poder familiar, exercia o pátrio poder com uma ressalva. Caso houvesse divergência em relação ao exercício desse poder, prevalecia como regra geral a vontade do varão. E se a mulher quisesse levar a efeito as últimas consequências dessa divergência, ela tinha o direito de buscar uma tutela judicial, ela tinha a possibilidade de entrar com um processo judicial para que a vontade do juiz suprisse a vontade do marido, que não era possível antes do Estatuto da Mulher Casada. Enfim, em 1977 a gente tem pela primeira vez a permissão do divórcio no Brasil, né, que é, na minha opinião, o principal rompimento do século XX com a ideia cristã de matrimônio. Ou seja, eu tenho durante todo o período medieval, durante todo o período moderno e até mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, uma proibição do divórcio no Brasil e também na maior parte do mundo cristão. E se permitia em casos, antes disso, se permitia em casos excepcionais a separação de corpos, em casos de violência entre cônjuges, mas era uma exceção, não havia a possibilidade de divórcio, ou seja, eu rompo o vínculo matrimonial e volto, de certa forma, a ser solteiro, como se eu nunca tivesse casado antes. Tá? A lei do divórcio, mesmo eu podendo me divorciar a partir de 1977, a lei traz diversos requisitos e ainda trata da questão da culpa no divórcio. Quem foi culpado pelo rompimento daquela relação. E a guarda dos filhos permanecia como regra com aquele cônjuge que não deu causa ou não tinha culpa em relação ao divórcio. Uma situação
curiosa também em comparação ao direito de hoje, porque eu não olho para a criança, eu olho para os pais sempre. A criança ela é dentro dessa perspectiva legislativa do século XX um objeto à disposição dos seus pais. Então a gente tem a gente tinha determinados extremos no século XX que conduziram a uma reação no sentido contrário. A partir de 88, que a gente... Aí vem tudo aquilo que me parece que há na legislação brasileira e que vai de encontro à doutrina tradicional da Igreja Católica sobre o tema relativo à família. Tá? E aqui eu vou abrir um parêntese. Existe uma lei chamada Lei do Bem de Família. É uma lei de 1990. Ela veio 2 anos depois da Constituição e ela traz uma proteção especial ao bem de residência da família. E aí a gente tem o seguinte problema prático nas relações jurídicas do dia a dia. O que é a família para fins de proteção pela Lei do Bem de Família? Uma pessoa... Porque a Lei do Bem de Família ela vem trazer a impenhorabilidade da única residência de propriedade da família. E só que, para fins de proteção pela Lei do Bem de Família, o que é a família? Eu posso ter a mesma definição na Lei do Bem de Família e em questões referentes ao direito de família em si considerado, porque, de certa forma, a Lei do Bem de Família é uma lei de natureza processual, ela traz uma impenhorabilidade no processo. Então, se eu tenho uma situação concreta em que uma pessoa solteira ou dois irmãos que moram juntos estão sofrendo um processo judicial, são réus em um processo judicial para cobrança de um mútuo bancário, e é penhorado esse bem em que os 2 irmãos ou a pessoa solteira mora, ela é uma família para fins de proteção pela Lei do Bem de Família? Parece justo que sim, e é isso que o STJ entendeu. E a partir da abertura dessa pequena exceção relativa a uma norma de direito processual, se criou uma cultura de expansão do conceito de família que atinge muito mais do que normas de direito processual. Ou seja, eu expando aquele conceito com uma finalidade que num primeiro momento parece justa, para depois expandir mais ainda aquele conceito para cumprir uma agenda de natureza política. O Superior Tribunal de Justiça, só para concluir esse parênteses, o Superior Tribunal de Justiça realmente reconheceu as mais diversas formas de família inicialmente para fins de proteção da última residência de propriedade da pessoa natural. E a partir disso começa em 88 a discussão então sobre o que é família segundo o direito de família, ou como se diz atualmente na academia jurídica, o direito das famílias, porque não haveria uma única família, um único modelo de família. A Constituição ela usa muitas vezes a palavra homem e mulher para fazer referência ao que é uma família no nosso direito. E por muito tempo se defendeu no Brasil que qualquer coisa, qualquer relação humana que destoasse, em que se formasse uma espécie de consórcio ou vida em comum, que extrapolasse aquela definição de família presente na Constituição, deveria ser regida não pelo direito da família, mas sim pelo direito das obrigações. Por exemplo, eu tenho 2 pessoas do mesmo sexo vivendo na mesma residência, seja qual for a finalidade. Eu tenho ali não uma relação de família, segundo esse entendimento, mas sim uma relação obrigacional, como se fosse uma sociedade, uma empresa. Nós temos uma economia comum e dessa economia comum decorrem direitos e deveres que estão previstos na legislação civil, não no livro do direito de família do Código Civil, mas sim no livro do direito das obrigações e do direito empresarial. Essa posição ela é repudiada pelos tribunais brasileiros a partir mais ou menos do início do século XXI, em que nós começamos
a expandir o conceito de família, primeiro para dizer que a mãe solteira e o seu filho são uma família, ou então que os irmãos que moram juntos são uma família, até que, em um julgado relativamente recente do STF, do Supremo Tribunal Federal, se estabelece que, quando a Constituição diz que homem e mulher formam e são o núcleo fundante de uma família, a Constituição traz uma definição não taxativa, mas sim uma definição de natureza meramente exemplificativa. Ou seja, a Constituição ela te dá um exemplo do que seja uma família, mas ela não te define exatamente o que seja uma família à exclusão de qualquer outra definição. E a partir disso, se diz que a Constituição, na verdade, no seu verdadeiro significado, consagra uma relação de afeto. A família ela é fundada por uma relação de afeto entre as pessoas que integram o mesmo núcleo econômico, uma mesma casa. Então, diga, Lucas. E o que indica que isso aí não é também um exemplo e não uma taxação também? Eu não entendi a tua pergunta. Essa parte do afeto. Uhum. Porque no futuro alguém não poderia dizer que esse afeto também não é apenas um exemplo da Constituição? Porque quando se diz, na minha opinião, tá, mas é uma matéria aberta para debate, uma pergunta muito boa. Quando a Constituição fala homem e mulher de um modo bastante claro e numa primeira interpretação pareceria que taxativo, ela traz um conceito fechado do que seja uma família. Ela limita o quadro interpretativo do juiz ou do intérprete. Então, quando o STF estabelece que família é aquilo que é regido por uma situação de afeto, ele está modificando o significado das palavras na Constituição. O nome disso é mutação constitucional. Onde se lia homem e mulher, agora se lê aquilo que é marcado por uma relação de afeto entre pessoas naturais. E quando se diz relação de afeto entre pessoas naturais, eu substituí aquilo que num primeiro momento parecia claramente taxativo por aquilo que é obviamente expansivo e amplo, é uma cláusula absolutamente aberta. Uma relação de afeto entre pessoas naturais é uma coisa extremamente incerta, ampla, ambígua, e eu posso literalmente enquadrar qualquer tipo de relação nessa definição, ainda que com um mínimo de esforço retórico, desde uniões homoafetivas, uniões poliamorosas, uniões tradicionais, irmãos morando junto, né? E me parece que o intuito do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a mutação constitucional nesse caso, foi justamente transformar aquilo que era fechado em uma cláusula aberta, de modo a reconhecer anseios sociais de que se expandisse o rol do que seria uma família, seja contrário ou não ao texto original pensado pelo legislador constitucional, pelo Constituinte. Sim. Dentro do bem de família, para pegar bem essa parte aí, vamos supor que a família tenha sido desfeita ou tenha sido divorciada. Permanece empenhorável o único imóvel da família com quem ele ficava? O colega fez uma pergunta referente à empenhorabilidade do bem de família. Isso. Como único bem, né? Ou seja, eu tenho... A pergunta dele é mais ou menos o seguinte. Eu tenho um bem de família que pertence a uma família nuclear tradicional. Então sobrevém o divórcio. E aquele bem não mais está na posse daquela família nuclear. Está na posse de uma das pessoas que integrava aquela família tradicional. Se o bem de família permanece impenhorável. Hoje, e respondendo à pergunta, hoje se entende que o único imóvel da pessoa natural é impenhorável. Ponto. Mesmo que eu não resida nesse imóvel, nesse meu único imóvel da pessoa natural, eu alugue para um terceiro, demonstrando em processo judicial que os frutos daquele bem, isto é, os aluguéis, são utilizados para minha subsistência, mesmo assim aquele bem é impenhorável.
né? E aí existem exceções a isso, mas regra geral é isso. Como não é o tema da aula, não vou entrar no estudo das exceções. Não, Mas regra geral é maneira isso. geral, De maneira geral, sim. Mas existem exceções, né? Permanece. Porque hoje o único bem imóvel da pessoa natural é impenhorável. Ponto. Para qualquer fim. E há exceções, né? Mas eu não vou entrar em quais sejam as exceções. A regra é essa, exatamente. Legal. E sobre a expansão do conceito de família, a gente tem agora não mais uma família no direito brasileiro. A gente tem uma infinidade de famílias, porque a família se tornou tudo aquilo que se encaixa nessa definição extremamente ampla do Supremo Tribunal Federal. E aí isso é relevante porque a família no direito ela tem alguns privilégios de natureza especial. Eu dou à família algumas proteções especiais que eu não dou a outras agregações humanas. E existem direitos e deveres que decorrem de uma relação familiar que não decorrem de outras relações humanas. Um exemplo dessa expansão do conceito de família e também expansão do conceito de filiação é a paternidade socioafetiva. No passado, o pai era o pai biológico, para o direito, né? E mais no passado ainda, mas nem tanto, pai, do ponto de vista jurídico, era só aquele que tinha o filho dentro do contexto do matrimônio. Se passou a entender que filho era todo filho biológico, independentemente do vínculo matrimonial entre os genitores. E num terceiro momento, se estabeleceu que a filiação é estabelecida não mais por um vínculo de natureza biológica, mas sim por um vínculo de natureza afetiva. Ou seja, se eu cuido de uma criança por determinado período, eu me torno pai. E isso entra dentro do contexto de expansão da família, porque às vezes a gente pega na prática forense uma certidão de nascimento que tem 2 pais e uma mãe, ou até mais pais, né? Que são as mães que às vezes têm relações de natureza de união estável com vários homens subsequentes, e todos eles criam uma relação de socioafetividade com a criança, e muitas vezes por requisição do próprio padrasto da criança se inclui aquele nome no registro civil. Então eu tenho hoje em dia, eu posso ter uma certidão de nascimento em que eu tenho diversos pais, uma mãe, né? E dentro de um contexto de relação poliamorosa, por exemplo, a família poliamorosa, como se diz, ela é uma relação em que eu não tenho claramente um consórcio de 2 pessoas. Eu tenho um grupo de pessoas que têm uma relação de afeto entre si, que residem dentro de um mesmo ambiente, que residem em um mesmo ambiente e formam um consórcio de natureza análoga ao matrimônio, em que não há muita clareza em relação a quem ocupe o papel de pai, quem ocupe o papel de mãe. E se debate-se nesses casos, se houvesse um filho dentro de uma relação, houvesse um filho dentro de uma relação poliamorosa, se aquele filho seria filho apenas do pai biológico, ou se eu deveria registrar na certidão de nascimento todos os membros daquela família poliamorosa como pais da criança, sejam como mães, sejam como pais, ou até mesmo como genitores sem um gênero identificado ou identificável. Porque nas relações poliamorosas, eu não sei se como regra, se é necessário fazer um estudo um estudo sociológico aprofundado aí, se na relação poliamorosa a maioria das pessoas ali não tem um gênero claramente definido, né? Porque é estranho pensar, pelo menos para nós, é difícil conceber uma família em que tenha, por exemplo, 12 pessoas residindo na mesma residência, né? Como se fosse uma tribo de uma cultura autóctone, né? Dentro de um contexto moderno. Existe, e o direito reconhece essas uniões atualmente. Maria Cristina? Eu vi umas confusões em relação a isso,
No sentido assim, por exemplo, daqui a pouco o afeto vai embora, né? Os poliamorosos todos se somem. Né? E assim, quem seria que iria sustentar uma criança dentro desse contexto tribal? Sim. É uma observação muito interessante a que tu fez. E existem culturas autóctones, no Brasil também, mas eu sei que na África há, em que em algumas sociedades tribais não existe efetivamente o matrimônio como a gente conhece hoje. As pessoas vivem de um modo, digamos assim, não se sabe exatamente quem é o pai da criança. E todos os membros da tribo são pai da criança, para fins de cuidado. Obviamente que são culturas autóctones que não são influenciadas pelo direito romano e não têm um direito no sentido moderno dessa palavra. Mas me parece que, na prática, a solução que se deve dar é à luz do melhor interesse da criança, que não tem nada a ver com aquela relação entre os adultos, todos são responsáveis, né, pela satisfação das necessidades materiais da criança. Né? Uma pensão alimentícia seria devida por todos em favor de quem ficou com a criança. Vamos supor assim um trisal, né? 3 pessoas vivendo em uma casa, tem um filho, não se sabe quem é o pai, os 3 registraram a criança ou não registraram, ou não registraram, mas há uma paternidade socioafetiva, e a criança acaba ficando com a mulher. Tu tens 2 homens, uma mulher, os 2 homens saem da relação, a criança permanece com a mulher, que é o que normalmente acontece. E nessa hipótese, me parece que ambos os pais deveriam ser responsáveis, né? Me parece que, de um ponto de vista de satisfação do interesse material, até é bom para a criança, né? Porque ela tem mais a quem cobrar. Se for só pela parte material, sim. Exatamente. Se for só por essa perspectiva... O problema é que, como os dois se mandaram, vão dar o mínimo dos dois, se não dá O que, na minha opinião, geraria muita confusão, e aí é uma conversa hipotética, porque eu nunca vi um caso assim na prática, seria se os 3 quiserem a guarda unilateral da criança, né? Ou como se estabeleceria um regime de visitações em uma situação em que existe uma diversidade de pessoas titulares dessa paternidade de natureza socioafetiva, porque muitas vezes, né, no dia a dia do foro, a gente vê os advogados e as mães ou os pais requerendo o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva com finalidade exclusivamente patrimonial. Mas se esquece que quando eu tenho o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva, aquele pai socioafetivo ou mãe socioafetiva, eles não têm só os deveres de natureza patrimonial em relação à criança, eles têm também todos os direitos e deveres de natureza extra-patrimonial em relação à criança. Ou seja, se é reconhecida uma paternidade socioafetiva de 3 ou 4 pessoas, todos eles têm direito à visitação. Como se faria isso? Guarda compartilhada também. Mas entre 4 pessoas, como é que se vai ordenar isso? Não, a pobre da criança é irrelevante. Se entre 2 pessoas já é extremamente difícil estabelecer uma guarda compartilhada, principalmente quando o assunto é escolha de escola, escolha de religião, entre outras questões, imagina entre 4. Pois é, e digamos, num grupo de 6 adultos, que se entendem como uma família e tem ali uma criança e acontece de ninguém cuidar da criança, a criança morre de desnutrição, algum problema assim, e daí existe alguma pena para os pais. Todos seriam para a cadeia nesse caso. Todos têm esse dever. E quando a gente fala de direito criminal, tem alguns requisitos a mais, né? Uhum. Mas em linha de princípio, todos são responsáveis. Todos são responsáveis por aquela criança e, no mínimo, tomar todas as medidas necessárias para o bem-estar dela. O que pode incluir, por exemplo, a fiscalização de quem tem a guarda unilateral ou de quem tem o lar de referência da criança, né? Porque existe também
um dever de quem não tem a guarda, eu não diria de fiscalizar, mas de efetivamente exercer o poder familiar que ainda lhe resta para defender os interesses da criança naquele contexto de processo, né? Porque uma ação de guarda de uma criança que tem 3, 4 anos, ela pode tramitar até a criança ter 18 anos. E eu tenho 18 anos de 2 pais, ou até mais, brigando entre si, e se acusando mutuamente, usando às vezes a criança como um cabo de guerra, supostamente em defesa do melhor interesse da criança. Eu tenho um processo judicial em que muitas vezes a criança é até mesmo usada como arma de um pai para atacar o outro. Eu uma vez fiz uma pesquisa sobre essa questão das relações poliafetivas. Então eu comecei a ver que em diversos processos era sempre o mesmo advogado, a mesma advogada, aí tinha sempre uma psicóloga que dava o laudo, que tudo era muito lindo, que as pessoas já desde não sei quantos anos se conheciam, estavam felizes. Então era sempre a mesma coisa e puxando para que na certidão de nascimento constasse 3 pais, 4 pais, né? Pais em geral, mãe, Maria, homem, sei lá o quê, e não sei quantos avós, porque também entrava. Sim. Os 2 pais de um dos membros da relação, mais 2, e vi que era, ou seja, foi uma forçação de barra de um grupo que tinha como agenda introduzir isso dentro do direito brasileiro, que é impressionante. Tu começar a fazer esse tipo de pesquisa, tu vai ver sempre o mesmo grupo, aqui no Rio Grande do Sul. E daí as primeiras sentenças que eu comecei a ver dos magistrados era o seguinte: não pode ter uma certidão de nascimento com mais de um pai, é um pai e uma mãe. E daí a coisa começava para o STJ a subir em instância, quer dizer, ou seja, isso foi planejado, marco de afeto, coisa nenhuma, entendeu? Eu nem sei se essas pessoas moravam juntas, porque era o mesmo laudo da mesma assistente social, psicóloga, sei lá o quê. Então, assim, eu observei uma forçação completa para conseguir introduzir uma agenda que levasse em consideração isso, para estragar a família. Ou seja, a família é qualquer arranjo. Sim, a família dentro da nova perspectiva constitucional é certamente qualquer arranjo de pessoas ligadas por uma relação de afeto. É que pode ter afeto ou não, mas que... É que o afeto vai embora, né? Que tu coloca que é afeto, mas nós nem sabemos direito do que se trata. É uma cláusula aberta, né? Como é que se comprova afeto? É difícil. Testemunhas, Juridicamente falando. Prova pericial. A Maria Cristina, ela trouxe uma questão que é bem interessante, que é o seguinte: eu tenho um laudo pericial de um psicólogo dizendo que há afeto. Se eu sou o juiz da causa, como é que eu vou dizer que não há afeto se a pessoa que está ali para me dizer se tem afeto ou não está dizendo que tem? Né? E então, a questão chega no STJ, o STJ não pode mais decidir sobre os fatos, está decidido que há afeto. Sim, não pode mais então, na matéria de prova, está morto. Então, o tribunal local diz que tem afeto, que tem um lado dizendo que tem afeto. Aí o STJ disse, se tem afeto, tem família. O STJ e o Supremo, né? E são estratégias processuais muito inteligentes que os advogados que sustentaram pela primeira vez a possibilidade de uma relação poliafetiva, né? Porque eles primeiro criam a situação nas vias ordinárias em que se cria a prova de que há afeto, ou seja, há o pressuposto fático que eu vou levar para a Corte Superior. E então se seleciona, para criar o precedente, se seleciona aquele caso que está muito bem caracterizado o afeto. E aí eu levo para o STJ e digo, olha, está caracterizado o afeto, a corte local reconheceu ipsis literis que tem afeto, agora eu quero que tu me diga, se tem afeto, tem família. E aí naquele caso que foi selecionado pelo advogado para levar à Corte Superior, o recurso à Corte Superior foi dado provimento àquele recurso, e aí aquele recurso, como foi proferido, a decisão daquele recurso, como foi proferido por uma Corte Superior, transcendeu os seus efeitos a todo o direito brasileiro. Para baixo
de cima para baixo. Inclusive, eu acho que era interessante, eu não cheguei a fazer isso, porque eu fiquei um pouco, assim, desagradada com esse tipo de desenvolvimento dos fatos, que isso aí deve ter vindo já pacotinho pronto de algum lugar em que instituíram isso em algum país, que provavelmente é França, ou não sei, mas... Os primeiros países a reconhecerem formas alternativas de família à família tradicional foram os países nórdicos. Primeiro, até tenho anotado aqui. Pois é, isso foi assim, plantado. Eles fizeram os pacotinhos que vão vindo até jogar nos outros lugares que eles querem implantar a mesma agenda. A primeira, a título de exemplo, enfim, não achei aqui, mas foi ou Dinamarca ou Noruega, e foi um país nórdico depois do outro. Inclusive a Islândia. Foi Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia. Né? Eu pensei que era uma França. Todos, e a França foi um dos primeiros, mas não foi a vanguardista nessa questão. Né? Os vanguardistas foram os países nórdicos. E seria interessante fazer um estudo de como é que se deu essa primeira legislação de expansão lá na... vai ver que tinha o laudo também. É um pacote. Que ano que entrou no Brasil isso? 90? A União... O que exatamente? Esse marco do afeto. Isso foram construções de natureza jurisprudencial que começaram a ganhar relevância a partir, me parece, de 2010. Eu tinha isso separado, né? Sim. Que 1990 é o bem de família que eu falei, que é o 1990 que é a primeira vez que se expande o conceito de família, mas com uma finalidade que não era de direito de família, né? Era uma finalidade mais de natureza patrimonial e processual. Entendi. Né? E aí esse foi o início de uma jurisprudência que vem expandindo o conceito de família. E hoje se tem até mesmo decisões judiciais, aí não por cortes superiores, mas a gente encontra, em que os animais domésticos são incluídos como membros da família. Tanto que existem casos de separação, seja dissolução de união estável, seja divórcio, seja em que há não só a guarda compartilhada de um animal, mas também a fixação de prestação alimentícia em favor do animal. E quando a gente fala em prestação alimentícia em favor do animal, a gente tem que pensar quais são as consequências de ser um devedor de alimentos, né? Porque o devedor de alimentos, como regra, ele se sujeita a regras especiais de execução. É um dos casos em que eu posso ter, sem maiores dilações, por exemplo, o meu salário penhorado para fins de pagamento. Eu posso ser preso em caso de inadimplência por determinado período. E aí, se um magistrado fixa o direito de um animal, o recebimento de prestação alimentícia, eu poderia ter a prisão de uma pessoa, a penhora do salário de uma pessoa com a finalidade de satisfazer uma dívida alimentícia devida a um cachorro ou a um outro animal. Um cachorro pode ter morrido e está entrando a pensão ainda, quem vai conferir lá se o bichinho está vivo e bem tratado? Também, né? Daqui a um pouco eu substituo o cachorro. Com outro parecido. Tá o cachorro tem 30 anos. Para quem está cuidando. É. E os primeiros processos a respeito... E aí eu sei que tem advogados que só trabalham com isso. De bichos? De bichos. Tem que fazer uma certidão para o animal, tem que ter toda uma documentação, né? Estão fazendo agora. A estrutura administrativa para isso já existe por causa dos animais silvestres, né? É só impor a mesma regulação para os animais domésticos. Já estão fazendo identidade para o animal, né? Tem, mas não existe, mas não é, digamos assim, um RG do animal no sentido jurídico da palavra. Sim, as pessoas fazem É que hoje existe uma estrutura administrativa no Estado
brasileiro para que, se quiserem que registrem os animais domésticos, dá para fazer. Porque hoje se faz isso com os animais silvestres por uma questão de natureza ambiental, né? Não de natureza... Né? Você coloca uma coisinha, cadastra. Por exemplo, se eu vou comprar um papagaio, eu ganho uma espécie... Não é uma certidão de nascimento, mas é um documento que diz ali quando nasceu, onde nasceu, né? Características dele. Compra de animais, por exemplo, como equinos, assim. É verdade. Mas é mais por questão do valor do animal, né? Exatamente, do preço do valor animal. Econômico. E do preço que tu vai vender também, para ele cobrir outros animais. Tanto que se faz de cavalo, se faz seguro. De cavalo, de matriz bovina, se faz seguro. Sim. Né? Mas é um registro que servia a uma outra finalidade, completamente mas diferente. que certamente a mesma estrutura poderia se aplicar ao registro de um animal doméstico. É só a interpretação da lei, não dá? Sem um valor econômico expressivo, né? Tem raças de cachorro que vão chegar a um valor talvez de 5, 10 mil reais, né? As capas são vendidas por milhares de reais. As capas com pelo não, com a pele colorida. E tem leilão de carpa, né? Tem leilão de carpa. Sim, mas realmente por uma questão de financeira. Ou financeira ou ambiental. Exato. Mas nunca pensei que isso ia ser usado. E é interessante que inicialmente se rechaçou por completo esse tipo de ideia no Poder Judiciário, né? Que isso era um absurdo. Tu não deve entrar com uma ação de guarda de um cachorro, deve entrar com uma ação de partilha, se tu quer, né? E aí, se tu não ficar com um cachorro, tu vai avaliar o cachorro, o valor econômico, e receber uma indenização. Mas isso seria o razoável. Né? Só que se tu disseres isso num processo hoje, é capaz de te condenarem por dano processual, né? Sim, tu não por pode causar dizer, dano moral. Tu tem que... Aí, nesse caso, por chamar o cachorro de objeto. O valor do animal. E inicialmente, o Poder Judiciário rechaçou por completo, mas aí começaram a vir decisões judiciais reconhecendo o animal como uma espécie nem bem nem pessoa, né? Porque e aí existe uma lei estadual aqui no Rio Grande do Sul que fala que os animais são titulares de direitos subjetivos. Existe. Existe uma lei no Rio Grande do Sul que reconhece esse direito. E com base nisso, teve um advogado aqui de Porto Alegre que entrou com um processo em que o autor da lide era um cachorro. Porque se eu sou titular de um direito subjetivo, eu tenho também a prerrogativa de exercer a pretensão de proteger esse direito subjetivo judicialmente. Mas o cachorro assinou uma procuração para o advogado? Eu não sei, eu acho que a operacionalização que eles fizeram foi a seguinte, que o tutor, né, não o dono, o tutor do cão, assinou a procuração. Em nome do cão. Em nome do cachorro, né? Digamos assim, Toby, né, raça tal, porte tal, neste ato representado por seu tutor fulano de tal. E o juiz em primeiro grau, eu até posso pesquisar o número do processo e disponibilizar, dá para colocar até na descrição do vídeo, em que o juiz em primeiro grau não reconheceu a legitimidade do cão para postular em juízo, né? Tá certo. Mas o tribunal disse que tinha direito e faz menção a essa lei estadual que é citada por esse advogado. Tem câmaras que são típicas para esse tipo de coisa, como cai sempre eles já estão prontinhos. É mais fácil, daí. Aí, sendo colegiado, ninguém assina. Assina? Não, mas todo mundo assina junto, sim, todo né? mundo assina junto, mas não é aquele nome que vai ficar famoso, né? Isso é curioso, né? Porque tirando o STF, é difícil ter um juiz, um desembargador ou um ministro do STJ, por exemplo, conhecido fora do meio jurídico, né? A gente que é advogado, que atua, às vezes não conhece todos os desembargadores, né? E tem tribunais em que é impossível saber o nome de todos. Por exemplo, no Tribunal de São Paulo, acho que tem mais de 200. Vai depender da câmara que cair, só vai conhecer ali. Mas aqui, por exemplo, uma época que eu dei uma olhada, eu sabia exatamente as desembargadoras
que dariam determinadas decisões, já eram quase direcionadas para elas. A gente sabe, né? Com o tempo a gente fica... Com a prática do dia a dia, a gente sabe, às vezes, até a probabilidade de vencer um recurso, né? Tem 2 câmaras que julgam aquele tema, 50% de chance. Uma é a teu favor, uma é contra. Mas aí a gente está falando da insegurança jurídica, né? Sim, mas por isso. Mas acontece que, na realidade, é uma matéria controvertida em si mesma. Entendeu? Que as coisas vão pelos ventos. Olha, hoje está soprando para o lado de cá, porque não há muita razoabilidade. É que pela imaginação da interpretação das leis agora pode cair para qualquer lado, né? Só que essa questão do Rio Grande do Sul, esse caso que eu citei, ele é um caso bem particular porque existe uma lei estadual que reconhece ipsis literis que haveria direitos subjetivos, né? Mas na prática ela ainda não foi aplicada para nenhum. Ela foi aplicada nesse caso, para reconhecer que um cão... eu não sei como prosseguiu. Eu sei que entraram com o processo, o juiz de primeiro grau extinguiu por ilegitimidade, né? Não sei nem se é ilegitimidade, né? Antigamente tinha impossibilidade jurídica do pedido, agora seria impossibilidade jurídica da parte. No caso, então, mas a lei estadual, ela foi criada por quem? Não sei, foi pela Assembleia. Não, exato. Os deputados, né? É uma ideia. Esse processo de colocar o número, a gente vai descobrir, porque ali nos autos vai estar no INEM. Eu até coloquei no grupo dos católicos, repercutiu na época isso aí. Eu acho que foi ano passado, ano retrasado. E esse de representar o animal, e se for contra outro animal? Digamos, o meu cachorro mordeu o cachorro do outro. Não, e isso que tu falou agora é uma coisa que um professor meu dizia, que ele era professor de introdução à ciência do direito, na URGS. Isso era 2013. Ele dizia da impossibilidade de direitos subjetivos de animais. E falou como piada aquilo, né? E o argumento que ele trouxe, o principal argumento, ele falou dando risada, era que os direitos fundamentais, os direitos subjetivos de natureza fundamental, eles têm que ser pautados pela universalidade. Eu não posso ter um animal que tem um direito e um animal que não tem aquele direito. Então, como é que eu vou explicar dentro dessa perspectiva que o leão tem o direito de matar a zebra? Porque se todos os animais têm direito à vida e os direitos fundamentais são oponíveis contra todos, a zebra teria um direito oponível ao leão de não ser comida por ele. Que gera já um contrassenso fundamental na própria ideia de direitos fundamentais titularizados por animais. Porque a própria natureza das coisas, por que não dizer, ela demonstra, indica que não haveria direitos subjetivos dos animais, né? E daí, de repente, vai ter o da família do animal também, né? E esse exemplo da vida, ele é muito importante, porque o direito à vida é, em determinado sentido, o direito do qual todos os outros direitos decorrem. Porque se eu não tenho direito à vida, eu não tenho nenhum outro direito, porque o mais básico de todos os direitos eu não tenho. Então, se sequer se pode justificar o direito à vida dentro de um contexto silvestre, num contexto de animais, direito dos animais, eu não posso justificar nenhum outro direito. Porque como é que um animal vai ter direito à pensão alimentícia se ele sequer teria direito à vida? Segundo a natureza das coisas, né? É óbvio que um animal doméstico vai viver uma vida longa para padrões naturais, de animais. Só que quando eu tenho um animal em âmbito doméstico, eu tenho a imposição de uma artificialidade àquele animal. Eu não tenho o animal na sua existência mais pura, né? Eu tenho um animal que foi modificado geneticamente ao longo das gerações para se adaptar a um mundo humano. O cachorro é exatamente isso. Nós temos o cachorro doméstico, ele até sobreviveria na natureza em determinadas circunstâncias, mas ele é um animal, continua sendo... Mas cachorro de caça.
Você vai pra rua e dois estão aqui. Um gato doméstico, né? O cachorro, a tendência do cachorro é se juntar em bandos, né? Mas isso tudo, esse marco do tal afeto, é um negócio complicado porque leva à dissonância cognitiva. Porque tu não consegue manter um raciocínio claro dentro dessa perspectiva toda. É até assim, se uma pessoa te questionasse como advogado, a minha relação com fulano de tal é uma família? Hoje, tu não pode responder com certeza. Mesmo se a gente parte do princípio dessa questão do afeto como marco fundamental, se não for uma relação muito específica, que já foi de modo taxativo reconhecido como a união homoafetiva, eu não tenho como dizer se alguém é uma família ou se não é uma família, com segurança. Mesmo seja um pai, uma mãe, um filho, se não tem um afeto ali, como é que vai ser a família? Isso, eu não tinha pensado nisso, né? Mas se o afeto é o elo fundamental da família, o que acontece quando eu tenho uma família sem afeto, né? Pois é. Não tem família. Não tem família. Pela lógica. E nesse mundo assim tão cheio de direitos, eu fico pensando, onde estão os deveres da família? Quem vai cobrar dever de alguém com tanto direito ampliado como está hoje? É interessante. Meu pai diria que se tu tem duas pessoas cuidando do mesmo cachorro, ele vai morrer de fome ou de sede. Um passa pro outro. E se eu tenho 6 pais, 7 pais, Vai ter criança que vai morrer de fome. um vai empurrar pro outro, né? E aí eu não estou falando mal de uma relação poliafetiva. Eu estou dizendo assim, é da natureza das coisas que se tem várias. Isso a gente vê no dia a dia do trabalho. Se tu dá uma só tarefa para várias pessoas fazerem em conjunto, é o melhor jeito de fazer com que aquela tarefa não se concretize, né? Sim. Cada um faz um pedacinho tão pequeno que ela não... E um empurra pro outro, né? Em qualquer circunstância. E até um laudo de cada uma das partes afetivas envolvidas, para que se realmente há afeto, porque eles vão dizer que sim, mas como é que foi? Um vai achar que tem bastante, o outro vai achar que tem só um pouquinho. Início, porque tá no laudo, mas tu não sabe. Daqui a pouco as pessoas se surram. Faz a média do afeto. Um diz que é bastante, outro diz que é pouco. Pois é, e quando o animal também começa a ter algum direito assim, direito de ser tratado como um filho, por que não daqui a pouco ele não passa a uma hierarquia acima, como sendo esposo, como sendo... Não, e direito à herança. Tem um lugar aí que um bichinho desse... Mas assim, quando a mídia fala que um animal herdou algo, não é herança. É um meio que se usa para... Eu tenho, por exemplo, tá? O que normalmente acontece, eu tenho um papagaio, que é um animal que vive 80 anos. Eu vou morrer, o papagaio vai continuar vivo. Se eu comprar um papagaio hoje, eu tenho 27 anos, se eu comprar um papagaio, eu morro antes do papagaio. Se eu comprar um filhote. Então, quando eu estiver velho e eu tenho um papagaio, eu tenho que tomar providências para que aquele papagaio tenha algum amparo depois que eu morra. Então eu crio uma disposição testamentária não em favor do papagaio. Eu crio uma disposição testamentária em que haverá uma pessoa que herdará o papagaio mediante o encargo de cuidar desse papagaio. E aí eu afeto uma parte do meu patrimônio ao cumprimento daquele encargo da doação, ou no caso da herança. E aí a mídia chama isso que o papagaio herdou, sei lá, um fundo... Mas hoje não existe herança para animais, pelo menos no Brasil. E se sobra, tem o testamento do papagaio também? Se sobra dinheiro, o papagaio morre antes. É que aí tem regras de direito civil, né? No fim, se não teve ninguém para dar, vai pro Estado. Acho que no sentido amplo. Padecida que tem o testamento da cachorra. Não, compra outro papagaio, como é que vai saber que era aquele? Imagina, papagaio milenário. A gente pode ver a situação, na verdade, do direito Quem é que vai examinar? direito animal. Mas papagaio não dá, porque papagaio tem registro. Tá, mas pensa o seguinte,
quem vai fiscalizar? Mas Quem vai ser o Então, fiscal? quem vai saber? O papagaio. Seria o IBAMA, né? Mas se a pessoa... Imagina o papagaio denuncia. fala. É um animal inteligente, o papagaio. Não subestime. Teve um lugar agora, na semana passada, retrasado, que o papagaio entregou o autor do crime, né? Não sei. Ele falou o nome da pessoa que teria visitado ele. A polícia foi atrás e investigou e era o cunhado. Ajudou, né? Ajudou a resolver o caso. Isso foge um pouco do papagaio fala, né? Isso foge um pouco do nosso tema, mas os psitacídeos, que são os animais aí da classe dos papagaios, são muito inteligentes. Das aves são os eu queria mais. dizer o seguinte, a gente pode começar a inverter essa situação. Um animal, na verdade, que está dentro de uma casa, de uma família, ele é um bicho que está sujeito a essa família. Na verdade, ele está sendo escravizado pela família. A gente pode botar nessa posição também, né? Tira tudo da família para indenizar porque escravizou uma porque, na verdade, é um crime que a família está cometendo contra aquele bicho que está mandando preso em casa. Mas olha a sutileza que é. Tu não é mais dono do animal. Tu é o tutor do animal. Né? Se tu fores numa clínica veterinária hoje, ninguém vai te chamar de dono do animal. E se tu chegar na clínica dizendo que tu é dono de um cachorro que está lá internado, né? Eles vão achar estranho. Como é que a gente diz? Tutor. Tutor. Olha, papai, viva o direito natural. Ele é maravilhoso. Ele jamais nos bota nesses Tanto que labirintos. assim, é claro que se tu for em um hospital veterinário do interior em que se trata cavalo, vaca, boi, eles não vão falar tutor da vaca, né? Ou tutor do cavalo. Não. Mas no ambiente urbano, tu não vai encontrar, desafio vocês a encontrarem uma clínica ou hospital veterinário que chame de dono de animal. A pessoa que vai lá buscar o serviço. E aí, sendo tutor e não mais dono, não existiria mais essa relação de escravidão com o animal. Né? Isso quer dizer que todo que tem advogados, dono de veterinário também. Mas a origem disso não é jurídica. Isso é uma cultura. São as pessoas que buscavam o atendimento veterinário, que começaram a se ofender dos veterinários, que as chamavam de donas dos animais. E diziam, eu não sou o dono, eu sou o tutor. E isso gerou uma mudança cultural nas clínicas e nos hospitais, não por uma questão jurídica, mas por uma questão comercial. Cultural. Tem gente que provavelmente estava perdendo clientes porque chamava o tutor de dono de tutor, e gente ganhando clientes porque estava chamando a pessoa que vinha com um animal de tutor. Eu só iria na clínica que eu pudesse dizer, eu vou buscar o meu cachorro. Mas os funcionários da clínica vão dizer que tu é tutor, independentemente da... Eu vou pagar. Não, se houvesse uma espécie de boicote reverso, né, das pessoas, não, eu não quero mais ser chamado de tutor, quero ser chamado de dono. Responsável não seria melhor, eu sou responsável. Mas responsável não é tão bonito que nem tutor. E responsável também tem um sentido jurídico. É complicado. Tu é dono do bicho, porque tu não é responsável. Porque se tu é dono, mas se tu é dono, tu é responsável. O animal é totalmente dependente. E se o bichinho foge? Imagina. Aí tu não é mais tutor. Um fugitivo que pode causar danos a ontem. Não, o cachorro morde uma criança. O cachorro morde uma criança na praça. A primeira pessoa que o pai da criança vai dizer assim, quem é o dono desse cachorro? Entendeu? Quem é o tutor? Quem é o tutor desse... Só não. Não sabe nem o nome que vai dar pra... Pois é. Desse indivíduo. Exatamente. Desse ente. Olha, é tudo isso uma confusão. Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que a gente possa ter elucidado um pouco o tema, e um forte abraço a quem nos acompanha pela internet.